Bom, meu nome é Letícia Marques, eu sou artista visual, moro em Londrina desde 1975, mas vim de Minas Gerais, de Uberlândia, e já muito pequena senti um interesse muito grande em trabalhar com vários tipos de materiais, inclusive frequentando a casa da minha avó materna, com um quintal de terra, onde eu já modelava com barro, e às vezes brincava com penas das galinhas dos galinheiros, montava as minhas instalações, mini instalações, que na época nem sabia que aquilo poderia um dia se tornar alguma coisa, e brincava muito de subir em árvore, e tinha lá algumas jabuticabeiras, e gostava muito de ver aquelas luzes que passavam por entre os galhos, e naqueles fachos de luz ficar olhando a poeira que flutuava no ar. Sempre me interessei muito, não só pelo mundo visível, mas pelo micro-universo, e nesse micro-universo um interesse muito grande em entender o que é esse mundo, o que significa tudo isso. E mais tarde fui entendendo e também criando um grande incômodo para entender as relações humanas. Não só entre irmãos, mas entre pais, amigos, enfim, essas relações sempre criaram para mim um grande incômodo, e realmente a criação só vem do incômodo. Eu acredito nisso e é isso que realmente faz com que eu desenvolva um trabalho criativo. São incômodos que vão crescendo diante daquilo que você é ensinado, ou você vive, vê, participa não só com seus órgãos dos sentidos, mas percepções que vão além. Você é afetado por esse mundo, né? Acredito que mesmo dentro da barriga da mãe, que é aquilo que foi chamado de terror sem nome, né? por alguns psiquiatras, psicólogos, enfim, você já tem uma compreensão ou uma sensibilidade diante de tudo aquilo que está ao seu redor, e isso vai te marcando. Acredito que até os 7 anos de idade nós temos todas as emoções que vão se repetir até o fim da vida. Só que em situações diferentes, contextos diferentes, mas as emoções todas nós já as conhecemos. A percepção do mundo já foi feita, já foi montado, o nosso arquivo já está pronto. Então é um universo interno muito rico, muito cheio, imagético, né, de imagens que vão se formando no nosso inconsciente, nas nossas lembranças ou não lembranças, porque ficam lá tão escondidas, e que reaparecem quando outras situações vão acontecendo e que os incômodos voltam. Acredito que assim acaba se transformando em algo materializado fora, que é essa necessidade de falar sobre isso, de entender isso, de ir a fundo, que começa a acontecer muito cedo. Como é que eu escolho o material? A partir do tipo de emoção que eu estou vivendo. O incômodo vai crescendo e eu sinto uma necessidade imensa de materializar isso, e aí eu escolho o material adequado para aquele tipo de emoção. Às vezes é o ferro, às vezes é a argila, às vezes é um desenho sobre papel, onde o gesto surge de forma muito rápida e espontânea, e às vezes é a pintura, que é uma labuta enorme, onde você bota a cor e texturas e cores e texturas, e você vai vendo se realmente corresponde ao que você quer dizer. São camadas e camadas e horas de trabalho até você sentir que realmente corresponde ao que você quer dizer, que na verdade é uma transmutação, né? Você sai de algo invisível para algo visível. Você tem que entender que aquela emoção, qual é a correspondência dela a nível de cor, material, textura, e qual é a intensidade. E isso é que vai fabricando ou construindo esse trabalho materializado, né, fora, com materiais que você vai buscar e tem à mão. Bom, saí de Ribeirão, naquela época já comecei a expor, e algumas obras que estão aí no acervo do Museu de Arte de Londrina, de 1974, foram feitas lá. Uma, inclusive, em cáustica, que é uma técnica também muito antiga, que foi já dos gregos e dos romanos, e que foi passada pelo meu professor de pintura, e eu desenvolvi um trabalho que vocês vão ver aí no acervo, que é o Pianista do Chaleco. Essa temática do mundo que estava ao meu redor, no caso do Pianista do Chaleco, era realmente alguém que tocava o piano numa das casas noturnas de Ribeirão, e eu com os meus 17, 18 anos, frequentava, e aquilo me tocava profundamente, me comovia. Essa temática veio realmente para
criar um corpo para o tipo de emoção que eu sentia. Por que eu estava trabalhando aquelas figuras com os olhos alongados e com as cabeças tão exprimidas, né? Tão apertadas, as figuras muito alongadas? Eu tinha essas sensações físicas. Eu tinha realmente dores na cabeça e sensações de aperto. Então, era como se o mundo todo estivesse sendo comprimido. Mas isso eu acho que não só por uma questão fisiológica minha, mas porque eu já sentia, já naquela época, um confronto, uma dificuldade, né, de relacionamentos no sentido, o que é você viver socialmente, o que é você conviver com o outro, e não só o homem e a mulher, mas entre mulheres e no meio social. Isso são questões que eu me debatia muito, eu refletia muito, procurava entender o que era isso. Talvez por ser um pouco mais sensível, né? Por não ter me deixado estruturar tanto na escola, não conseguia seguir aquelas regras todas, não fui tão formatada, e acho que todos nós nascemos artistas e nós vamos sendo formatados para viver socialmente. E acho que socialmente é necessário você participar das leis, das regras e dos limites, mas como artista você não pode ter regra e limite nenhum. Na hora da criação você é livre. Se você não for livre, você está fazendo o óbvio e o lugar comum. Em 1974, eu fiz a sacerdotisa. Eu acho que a sacerdotisa é esse outro lado do mundo invisível, né? Porque eu peguei uma temática onde eu não tinha uma referência no meu universo de Ribeirão Preto, da minha faculdade. Lá nós não tínhamos uma sacerdotisa como tínhamos o pianista do chaleco. Mas a sacerdotisa, ela faz parte desse universo imaginário. Porque em Minas, desde a minha infância, você tem lá as mulheres, as benzedeiras, você tem as leitoras de sorte, né? A sacerdotisa, ela também faz parte desse universo infantil, que é desse mundo imaginário invisível. E é isso que eu digo, tanto o visível quanto o invisível, ele é único. Tanto o seu mundo interno como o externo, ele é único. Aquilo que você está vendo fora e que está vendo dentro, na verdade é uma coisa só, né? E essa sacerdotisa veio lá desse universo profundo, aonde essa coisa mágica de prever o futuro, assim como essa obra aqui, a Pitonisa, que é aquela lá que era dos templos gregos, né? E que era consultada para qualquer ocasião, para os grandes, os nobres, os faraós, para poder tomar uma atitude, consultavam as pitonisas, eram aquelas mulheres conhecedoras de algo além, né? Isso também é algo do feminino, desse lado feminino que existe dentro de nós, não importa que seja homem ou mulher, mas nós temos isso dentro, dois lados, e esse lado feminino é muito intuitivo. Essa intuição é você enxergar além do visível, e ela também é uma temática que está sempre presente no meu trabalho. E ora ela tem uma vestimenta de santos, outra hora ela tem uma vestimenta mais humanizada, mais pessoa comum, outra hora ela é mais simbólica, quase como um animal que também pressente ver alguma coisa a mais, ou um humano que se transforma em animal, porque aí tem um lado do instinto e da intuição que estão juntos. Então, essa pitonisa, já naquela época, em 74, já aparece na minha obra. E aí vocês vão ver em todas as outras épocas como ela reaparece com uma outra vestimenta. Então, acho que o que nós mais precisamos é refletir. E eu acho que esse é o papel da arte e do artista. Essa busca pela reflexão, os questionamentos. A arte não está aqui para dar resposta nenhuma. Ela está só para abrir questões na cabeça de todo mundo. Assim como ela abre na cabeça de quem executa, eu acredito que ela também tem esse poder de abrir essas questões na cabeça de quem a vê ou de quem vivencia. E eu acho que esse é o grande papel nosso, do profissional artista.